Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe nessa noite, nos envolvendo, bem como os seus mensageiros que estão aqui junto a nós, nesse instante, buscando envolver nossos pensamentos, nossos sentimentos, procurando elevar nossas vibrações para que a gente possa ser acessível à influência deles junto a nós. O capítulo de hoje que a gente vai ler, ou melhor, vamos fazer alguns comentários a respeito ao capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente costuma falar isso porque às vezes tem alguém que vai chegando pela primeira vez e que não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, muita gente pensa assim, o Evangelho, esse é um Evangelho diferente, é um Evangelho dos Espíritas. Eu já vi falar isso muitas vezes, né? Vocês têm um Evangelho diferente. Não, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro onde Allan Kardec separou várias passagens dos Evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas, João e fez comentários a respeito, tanto ele quanto os espíritos superiores. Então, em cada capítulo ele tem um tema específico, né? Muitos capítulos eles são relacionados ao Sermão do Monte que Jesus fez, e esse é um dos casos onde ele fala: bem-aventurados os que têm puro coração. Porque essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 8, que faz parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte vai do capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Então, nesse pequeno primeiro trecho que abre o capítulo, a gente vê que Jesus coloca uma condição para que a gente possa ver, ou melhor, perceber Deus junto a nós. Não é a inteligência, não é o conhecimento. Quantas pessoas se debruçaram em livros, né, e estudaram muito para tentar compreender Deus. Mas a compreensão de Deus vai da purificação dos nossos corações. Conforme nossos corações vão sendo purificados, nós vamos percebendo mais claramente a presença de Deus. Porque Deus não está num lugar específico. Ou, mesmo que esteja, a gente não sabe, mas de qualquer forma o seu pensamento abarca toda a criação. Tem um estudo sobre esse tema no livro A Gênese, de Allan Kardec, que foi o último livro que ele escreveu, que fala, que mostra essa abrangência. Então, o pensamento de Deus nos envolve. Onde está Deus para nós? Está aqui nesse momento. Por que eu não percebo? Porque meu coração ainda não é puro. Né? Então, a gente não percebe a presença, ele está aqui junto a nós. Ele não está lá distante, que a gente precisa se dirigir. Por isso que Jesus fala na oração que basta a gente entrar no nosso quarto para falar com ele, porque ele está em toda parte. Por que entrar no nosso quarto? Para a gente se isolar, se concentrar e começar a falar com ele. A gente pode fazer preces mesmo não tendo o coração puro. E Deus ouve, porque ele está ao nosso redor. Ele está presente em toda a sua criação. Seria impossível existir um lugar no universo onde Deus não estivesse presente. Ele mantém o universo. Então, todo pelo pensamento divino, que é a irradiação dele próprio, está em toda parte. Mas nós não percebemos mais claramente porque nosso coração ainda está contaminado. Jesus fala isso, né? Quando ele fala, por exemplo, do sacrifício mais agradável a Deus. Tem um momento que ele fala no Evangelho que o sacrifício mais agradável a Deus, porque as pessoas ofereciam sacrifícios para agradarem a Deus. E Jesus fala que quando a gente fosse oferecer sacrifícios, hoje a gente não faz isso, mas naquela época de Jesus, os judeus faziam isso, levavam animais, faziam sacrifícios. Ele não condenava isso porque ele sabia que era o que as pessoas acreditavam, mas ele mostrava o seguinte: antes de fazer isso, faça o sacrifício mais agradável, que é reconciliar com seu adversário. Quer dizer, enquanto meu coração estiver cheio de revolta, de raiva, de mágoa,
eu não vou conseguir sentir a presença de Deus. Então eu preciso primeiro limpar meu coração dessas impurezas, e aí eu consigo perceber a presença de Deus. E quanto mais puro eu vou ficando, interiormente falando, mais eu vou sendo receptivo ao pensamento divino. A tal ponto de chegar, depois de milênios, nesse processo lento, mas que cada avanço a gente já percebe uma nova... É como alguém que não estivesse enxergando nada, zero. De repente ele começa a enxergar um vulto, depois, a mesma coisa, nosso coração, conforme a gente vai se purificando, mais facilmente a gente vai compreendendo a vontade de Deus. Até se tornar tão ligado a Deus que se torna um com Ele, como Jesus disse que Ele já era. E Jesus fala, assim como eu sou um com o Pai, eu quero que vocês sejam um comigo também. Quer dizer, que nós possamos ter essa ligação com Jesus tão forte e permanente, o que é um objetivo ainda distante para nós. Mas podemos sim sentir-lhe a presença. Então, a gente tem que ficar sempre, lembrar que não é só nas aparências exteriores que nós devemos nos concentrar, mas principalmente em nossos corações. E isso Jesus deixa bem claro. Como está o nosso coração hoje? Que tipo de sentimento que eu abrigo dentro de mim mesmo? Que tipo de desejo eu abrigo dentro de mim? Tem uma passagem aqui, nesse capítulo também, porque tem várias passagens, vários trechos, não dá para a gente comentar todos, mas tem uma passagem aqui que fala do pecado por pensamento, adultério, onde Jesus diz o seguinte, também no capítulo 5, versículos 27 e 28 do Evangelho de Mateus. Aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. E aí o Kardec faz um comentário aqui na frente. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento. Porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Então, a pureza não significa só deixar de fazer isso ou aquilo, mas principalmente a gente deve se preocupar em purificar os nossos desejos e os nossos pensamentos. E isso por uma razão muito prática. Não que Jesus vai olhar e julgar, olha o seu pensamento, você está com um pensamento pecaminoso. E todos nós temos pensamentos ruins, porque ainda somos imperfeitos. E estamos cercados de ondas, que também são pensamentos que as pessoas emanam e que muitas vezes nós captamos esses pensamentos. É uma coisa que ligar uma rádio. Se eu pegar uma rádio aqui e apertar o botão do carro para procurar uma rádio, vai pegar várias rádios que estão em volta. O problema é quando a gente sintoniza em determinado tipo de pensamento e começa a alimentar esse pensamento. E esse é um problema muito sério para todos nós. Por quê? Ninguém está vendo o que eu estou pensando, ninguém está vendo o que eu estou sentindo, ninguém está vendo o que eu estou desejando. Ninguém encarnado, mas os desencarnados estão. E não são os bons espíritos que temos que nos preocupar. Não temos que preocupar para nós o que meu anjo da guarda vai pensar. Ele conhece a gente muito bem. Ele não tem nós não precisamos ter essa vergonha de comparecer perante esses espíritos superiores, porque eles não conhecem, eles conhecem há séculos. Mas nós temos que estar preocupados com outros tipos de espíritos, com aqueles que querem o nosso mal. Esses espíritos, sim, nós temos que estar preocupados. E eles sabem o que nós estamos pensando. E é esse pensamento, e é esse desejo que a gente alimenta, que costuma atraí-los mais do que tudo. Tem uma pergunta no Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro, a pergunta 459. É uma das perguntas mais importantes do Evangelho. Tem várias perguntas assim chave. Essa é uma das mais importantes. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Então, nós estamos cercados de espíritos.
né? Até a descoberta, por exemplo, do microscópio, até os estudos da biologia, dos microscópios, das coisas pequenas, nós não sabíamos que o nosso corpo está cheio de micro-organismos, né? Quem já, por exemplo, eu lembro que eu nem sei em que ano foi isso, na escola, né? Que a gente fazia uma experiência, a gente ia para o laboratório, pegava, raspava a boca e botava no microscópio e via o tanto que tinha de bactérias, de coisas na nossa boca, no nosso corpo, no ar que nós sabemos que temos tudo isso. Até 150 anos atrás, 200 anos atrás, né? Até 150 anos atrás, mais ou menos, os médicos não lavavam a mão para operar alguém. As pessoas morriam mais no hospital do que em casa. Mulheres que iam ter neném, eles acabavam de fazer, por exemplo, a dissecação de um cadáver, ia lá e fazia o parto da mulher. Era muito mais comum as mulheres morrerem no hospital de infecção, naturalmente, porque eles, né, o primeiro médico que começou a fazer, que percebeu isso instintivamente, assim, começou a perceber e começou a praticar e a pregar a necessidade de lavar as mãos, ele foi internado como louco. Porque, onde é que se viu isso? Né? Lavar a mão, para que isso? Que bobagem é essa? Né? Porque o cientista acha que já sabe tudo. Enquanto o cientista, o verdadeiro cientista, é aquele que está querendo descobrir sempre. Ele quer sempre descobrir novas coisas. Ele sabe que não existe a palavra final nas descobertas. Nós temos poucos anos de ciência, né? E teremos ainda quanto tempo? Será que daqui a 1000 anos nós não saberemos mais nada, além do que a gente sabe até hoje? É por isso que esses filmes de ficção científica não servem, né, assim, de base. Porque eles colocam, os cineastas colocam aquilo que a gente acha hoje, que a gente sabe hoje. Mas daqui a 500 anos, a gente vai saber muito mais coisas que a gente nem imagina. Né? Daqui a 1000 anos, daqui a 5000 anos, né? É uma coisa absurda, né? Em termos assim de quanto que a gente vai descobrir ainda que a ciência vai avançar. Então é importante a gente perceber que, como a ciência descobriu que nós estamos cercados de micro-organismos, aqui nessa mesa, né, tudo mais, e hoje se combate, graças a Deus, né, nos hospitais, tem a asepsia, tem a preocupação com a limpeza permanente, né, excelente, quer dizer, a redução de mortes caiu, né, drasticamente. O Espiritismo nos mostra que nós estamos cercados de espíritos desencarnados. Aliás, todos nós, quando alguém fala assim, você já falou com o espírito? Todos nós temos obrigação de dizer já, todo dia, o tempo todo. Cada vez que eu converso com uma pessoa, eu estou conversando com um espírito. Ou nós somos o quê? Né? Nós estamos temporariamente num corpo, mas nós somos espíritos. Então, quando alguém fala, você já falou com o espírito? Eu falei, já. Estou falando com você agora. Você é um espírito. Nós somos espíritos. Mas existem os espíritos que estão fora do corpo. E estamos cercados por eles. Cabe a nós procurarmos não atrair aqueles espíritos menos esclarecidos, perturbadores. Cabe a nós termos essa vigilância. E como a gente faz isso? Né? Aqui, quer dizer, eles influem o tempo todo nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Mas a gente não tem liberdade? Tem. A nossa liberdade está em escolher as melhores companhias espirituais. Tem um ditado que diz assim, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. E aí, dentro do Espiritismo, tem um ditado que fala, diga-me o que pensas, o que sentes, e eu vou te dizer com quem você anda, espiritualmente. Então, conforme os nossos pensamentos, conforme nossos sentimentos, nós teremos as companhias espirituais. Então, André Luiz, por exemplo, descreve no livro Missionários da Luz uma reunião num centro espírita, com algumas pessoas, uma reunião mediúnica. Tentavam fazer uma reunião mediúnica, mas não houve comunicação. Várias pessoas ali reunidas e não conseguiram a comunicação, mas receberam assistência espiritual ali por aqueles momentos que ficaram. E aí, eles estão dentro do centro. Quando eles saem do centro, né, eles acompanharam principalmente o dirigente e a mãe do dirigente. 2 espíritos desencarnados se aproximam deles. Não são espíritos que desejam o mal para eles, isto é, não são espíritos vingadores, espíritos cruéis, são companhias espirituais. A companhia espiritual dele, ele adquiriu
frequentando um prostíbulo. Então, ali, né, ele adquiriu uma companhia que também gostava do mesmo tipo de atividade que ele tinha ali. E ele carregava com ele essa companhia. Então, a gente fala assim, eu estou no centro espírita. E eu já vi frases desse tipo assim, nossa, não há obsessor que aguente a gente lavar uma panela, lavar um tacho de sopa, né? Como se isso fosse afastar os obsessores para sempre. Eles ficam esperando. Eles podem não estar ali com a gente, mas eles ficam esperando. E pior, se a gente estiver lavando e com um pensamento ruim, a gente está ligado a eles do mesmo jeito. Embora dentro da casa espírita haja uma proteção. Mas a ligação pode ser à distância. Então não existe essa questão de falar assim, nossa, eu estou isolado, vou para o centro espírita, eu faço uma palestra. Né? Eu faço uma palestra e não estou purificado. Eu posso sair daqui e continuar alimentando pensamentos ruins, sentimentos ruins, e estarei em contato com espíritos semelhantes. Na pergunta 467, Kardec pergunta o seguinte: pode-se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Podemos nos libertar daqueles espíritos que nos solicitam ao mal? Sim, porque eles só se aproximam em função dos nossos desejos e dos nossos pensamentos. Então, a gente tem que estar consciente de que a pureza de coração não é algo simplesmente bonito, algo admirável, mas é algo muito prático. Se eu guardo pensamentos, por exemplo, de vingança, se eu guardo pensamentos, por exemplo, de desequilíbrio sexual, se eu guardo pensamentos, por exemplo, de avareza, eu vou atrair isso, porque eles conhecem o meu desejo. Eles sabem e são atraídos por esses desejos. E serão nossas companhias, e passarão a influenciar as nossas vidas. Mas porque Deus mandou? Não, porque nós atraímos. André Luiz, também no outro livro, né, se não me engano, Ação e Reação, ele mostra o caso de um rapaz, né, um rapaz que era obcecado pelo dinheiro, um fazendeiro rico, vivia como miserável e era obcecado por dinheiro. E aí o André Luiz percebeu que existiam espíritos obsessores com ele, que estimulavam esse desejo nele. E aí ele foi querer saber por que esses espíritos faziam isso, né? O pai do rapaz tinha 2 irmãos e, para se livrar dos irmãos, para não dividir, ele simulou um acidente de barco, os 2 caíram, se afogaram, morreram, e ele se salvou, né? Mas foi tudo premeditado. Mas os 2, né? Isso é uma outra ilusão que a gente tem, né? Os 2 morreram e você se livrou dos 2? Não, eles ficaram juntos, né? Junto dele, do irmão. O irmão passa um tempo, desencarna, né? Passa para o mundo espiritual em condições lamentáveis, e eles ficam junto ao filho. Porque o filho, estimulando ele a guardar dinheiro, porque eles tinham a esperança de voltar a reencarnar e reaver aquele dinheiro novamente. E ele explica, né, de uma maneira didática, assim, cada pessoa tem um desejo central, e nós apenas estimulamos esse desejo central. Então, o desejo tem muito a ver com o que nós valorizamos. Tem aquela velha, aquela imagem, aquela analogia clássica, né? Se você oferecer um balde de diamantes para um cavalo, para aquele não serve para nada, ele não vai ligar. Mas se você oferecer um balde de feno para ele vai gostar, vai se alimentar, vai comer, né? Então, depende do que a gente valoriza. E cada um de nós tem os seus próprios valores. Então, a gente vê nesse capítulo 8 uma outra passagem onde Jesus fala das criancinhas, né? Uma passagem que todos nós conhecemos, que ele fala o seguinte:
que apresentaram algumas crianças e os discípulos não deixaram as crianças chegar perto e ele pediu que libertassem as crianças, que não as impedissem, né? Que aí ele chegou e falou: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. Por que a criança é um símbolo de pureza, né? Por que a criança é um modelo? É interessante isso. Para Jesus, a criança deve ser o nosso modelo, né? A criança, pela sua pureza, pela sua inocência, pela sua humildade e porque ela sabe que ela está aprendendo. Toda criança percebe que pode mudar, que está se formando, está criando valores. Então a gente fala igual uma planta que a gente está conduzindo. Quando a gente chega na fase adulta, normalmente a gente tem um bloqueio, a gente evita a mudança íntima, a gente evita se modificar. Mas, na verdade, o propósito da nossa encarnação e o propósito de estarmos hoje numa casa espírita deve ser a nossa mudança íntima. Por isso que se a gente não se colocar como uma criança, a gente vai achar que eu não preciso mudar. A gente adere uma doutrina, a uma religião, por fora. A gente faz o que a religião fala. Então, se eu tenho que ir à missa, eu vou. Se eu tenho que ir no culto, eu vou. Se eu tenho que ir na palestra, eu vou. Se eu tenho alguma atividade social, eu faço. Tudo isso são coisas louváveis. Mas se nós bloquearmos a mudança, nós seremos como uma pedra que é atirada dentro da água. A pedra se molha toda por fora, mas por dentro ela não deixa a água entrar. Então, ao nos propormos entrarmos numa atividade qualquer, e nós estamos falando aqui no meio espírita, a nossa intenção deve ser: eu estou entrando aqui para mudar. Eu estou procurando me modificar. Essa deve ser a nossa proposta. Nossa proposta de sermos como crianças. Estamos buscando a nossa modificação. Mas muitas vezes nós passamos 30, 40, 50 anos, às vezes, em atividades espíritas. E é claro que nós adquirimos muitos amigos espirituais, muitas pessoas que nos querem bem, mas os problemas, as nossas impurezas íntimas continuarão se a gente não mudar. Se a gente não se modificar, nós continuaremos avarentos, nós continuaremos irritadiços. Tem uma história, que eu não lembro se eu já comentei essa história aqui, mas que é muito interessante, de um homem que fala, né, que ele se tornou espírita e, depois que se tornou espírita, ele começou a notar todas as vezes que ele se irritava. E aí, depois que ele desencarnou, ele conseguiu, com base nas informações que ele tinha notado aqui na Terra, ele conseguiu repassar para o mundo espiritual e entregou para um mensageiro, né? Entregou para um espírito, e esse espírito conta para a gente essa história. Se não me engano, é o irmão X. E quantas vezes, durante 15 anos, que ele era espírita, porque antes ele já fazia isso, era uma pessoa, quantas vezes ele brigou com o barbeiro, brigou com o alfaiate, brigou com a mulher, brigou com os filhos. Os únicos que ele não brigou muito, que foram muito pouquinho, foram com os netos, né? Porque realmente parece que neto amolece o coração da gente, né? Mas o resto, né, foi espinho para tudo quanto é lado, foi tiroteio para tudo quanto é lado, brigava com o motorista do ônibus, brigava no serviço, brigava com os companheiros de casa espírita. E ele fala que perdeu vários anos na última encarnação dele por conta de cada cólera que ele sentia, cada desequilíbrio que ele tinha. Então ele foi perdendo energias com aquelas brigas. E chegou ao mundo espiritual muito antes do que estava previsto. Então, se a gente não se modificar a nossa maneira de ser, e a proposta de Jesus é essa. Jesus não chama a gente simplesmente para fazer um trabalho, como se a gente fosse fazer um trabalho, tem que construir essa casa aqui.
Jesus chama a gente para nos modificarmos com ele. Quando ele chamou Paulo, Paulo mudou o rumo da vida dele quando Jesus chamou. Mas Paulo enfrentou durante 30 anos vários desafios para modificar a si mesmo. Paulo não foi de uma hora para outra que ele deixou de ser orgulhoso, que ele deixou de ser vaidoso. Quer dizer, o orgulho dele transferiu. Por exemplo, quando ele chega em Atenas para pregar e não consegue converter ninguém, ele fica deprimido. Isso era orgulho, porque ele estava acostumado a argumentar, estava acostumado, digamos assim, mesmo quando ele era perseguido, ele se sentia vitorioso. E ali as pessoas não fizeram nada com ele, não perseguiram, não maltrataram, mas simplesmente sorriram e foram embora. E ele se sentiu derrotado. Era orgulho. Mas ele foi superando. Ele superou várias situações. Durante 30 anos ele dedicou a sua vida não somente a levar a mensagem do Cristo, mas a vivê-la, a procurar se transformar. Mesmo para começar a pregar o Evangelho, ele passou 3 anos no deserto, isolado, lendo, comentando, mas com um casal que era cristão. E ali ele foi lendo, foi absorvendo a mensagem, foi conversando com eles. 3 anos no deserto como fazedor de tendas, né? Depois ele volta, aí vai passar 3 anos em Tarso, na cidade que viu ele ser importante. Tarso, ele era de Tarso, né? Ele era uma figura conhecida, era o doutor da lei, era a alegria da cidade. 3 anos ali, mostrando-se renovado, aguentando chacotas, pessoas que passavam por ele achavam que ele estava louco, né? E ali ele foi. Isso foi moldando o caráter dele. Depois que ele começou a ensaiar as primeiras pregações, depois se tornou o grande pregador que nós conhecemos. Mas durante toda a vida foi uma luta consigo mesmo. E assim o cristão é. O cristão, ele não é aquele que de uma hora para outra se transformou. Não, agora eu frequento a casa espírita, eu sou santo, eu dou passe, eu faço palestras, né? Toda atividade aqui são oportunidades que nós temos para a nossa renovação íntima. Se a gente não aproveitar, o problema é nosso, né? Se a gente soubesse como é importante isso aqui que a gente está vivendo, em quantos lugares do mundo nós podemos encontrar uma assembleia como essa aqui, de espíritas? Se a gente for para o mundo afora, quantos lugares nós vamos? Nós estamos tendo essa oportunidade agora, de estarmos aqui hoje, né? Como foi dito no início, de estarmos aqui hoje, buscando o quê? A nossa renovação íntima. Não imediata, mas paulatina, aos poucos. Quando a gente vai casar, qual é o principal objetivo do casamento, se a gente for pensar do lado espiritual? Mudar. A gente se mudar. O problema é que a gente casa, a gente quer mudar o outro. Eu vou casar e vou fazer a pessoa ser assim, né? Não, mas depois que eu casar, né, ele vai deixar de beber. Depois de casar, ou ela vai ser assim. Não. Nós já casamos, já começamos errado. Nós temos que casar, temos que ter filhos, temos os deveres matrimoniais, os deveres de pais, mas tudo isso deve servir para a nossa modificação. Todas as atividades aqui, o principal objetivo é esse. É quando sairmos da Terra, sermos uma pessoa melhor do que quando chegamos aqui. Estarmos com o coração mais purificado. Um pouco mais que seja. A exigência, é como uma pessoa que está doente. Se ela melhora um pouco que seja, ela já se sente melhor. Né? A pessoa, às vezes, tem uma situação que está muito difícil, o pouco que ela tem, ela já se sente bem. Né? O pouco que ela evolui, que ela melhora. E assim somos nós. Ao purificar o nosso coração, a proposta central do Evangelho é essa. Né? O mundo precisa do Evangelho. Precisa, para a purificação moral nossa. Precisamos purificar nossos sentimentos. Precisamos encher nossos corações de misericórdia. Somos duros, somos implacáveis, somos críticos, falamos mal dos outros. Precisamos encher nosso coração de misericórdia, de bondade, de perdão. É isso que pessoas especiais irradiam, sem precisar, às vezes, até falar isso que o Chico irradiava. O Chico foi importante para nós,
porque ele buscou essa melhoria contínua e irradiava essa melhoria. As pessoas gostavam de chegar por perto do Chico pelo amor que lhe irradiava do seu coração. Ele dizia que ainda não estava purificado, e a gente acredita. Porque o que para nós é muito, para ele, que é um espírito mais consciente, sabe que ainda tem muita coisa pela frente. E ele sabe o que está dentro dele, nós não sabemos. Mas para nós já éramos beneficiados com essa bondade. Assim conhecemos pessoas que têm um coração mais puro que o nosso. E é muito bom conviver com essas pessoas. Pessoas às vezes simples, às vezes pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia, às vezes frequentam a casa. É uma pessoa às vezes que nem tem tanto destaque e tal. A gente, na nossa casa, a gente sempre falou, né? Tem 2 pessoas lá, já desencarnaram. Diz que, né, as pessoas que já cumpriram os seus deveres, às vezes vão mais cedo, né? E ela falou assim, nossa, aquela pessoa era uma paz, trazia paz para o ambiente onde ela frequentava. Tinha uma senhora que frequentava várias atividades, mas uma delas era a sopa, era o jantar, quando a gente fazia um jantar beneficente, né? E era assim, aquela alegria. Eu nunca vi essa pessoa sem um sorriso nos lábios. Tranquila, serena. Né? Então, esse tipo de coisa é o nosso propósito. Não olhar simplesmente. Muita gente olha o Chico e fala, nossa, o Chico é maravilhoso, o Chico era assim. Mas ele sabe que não serve de inspiração para a gente mudar um pouquinho? Ah, o Chico era humilde. Será que eu não posso me tornar um pouco mais humilde? Né? Isso vai fazer um bem enorme para mim mesmo. Então, o propósito do Evangelho é esse. Bem-aventurados os puros de coração. E coisa interessante, eles verão a Deus. Eles começarão a perceber que Deus está em toda parte. Toda vez que a gente fala assim, Deus me abandonou, é porque existe algum problema no meu sentimento, que está bloqueando a percepção da bondade divina. Existe uma frase atribuída, a gente fala que é atribuída, porque na internet a gente não sabe mais nada, né? Eles falam assim, é de fulano de tal. A gente não sabe se é de fulano de tal, mas é uma frase boa. Então, eu já vi que é atribuída ao Einstein, eu não sei se é dele, mas que ele fala assim, na vida existem 2 posições, né? Existem 2 maneiras de ver a vida. Olhar e falar que não existem milagres e olhar para a vida e falar assim que tudo são milagres. No sentido de tudo são coisas extraordinárias e que a gente não valoriza. Né? Coisas simples, ver um animal no campo, ver uma flor, sentir a natureza, sentir a presença dos amigos espirituais, mesmo sem ser médium. Todos somos influenciados. Né? Agradecer, encher o coração de gratidão. Isso são propósitos que nos fazem um bem tremendo e vão purificando os nossos corações. Né? Paulo mesmo falava isso. Por tudo dê graças. E ele sabia fazer isso muito bem, porque ele viveu todas as situações, e mesmo preso, né, ele sabia ser grato a Deus. Então, a nossa reflexão da noite é essa, baseado no capítulo 8. Né? O capítulo 8 tem mais informações. Se a gente puder ler em casa e refletir, ou durante a semana que seja, e é muito bom essa metodologia, né, de escolhermos um capítulo por semana para a nossa meditação, porque a gente vai descobrindo que a nossa vida pode ser melhor, muito melhor, se nós melhorarmos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Por várias razões. Em primeiro lugar, porque nós começaremos a afastar aqueles espíritos que deixam nossa vida mais triste, mais depressiva, mais irritada, porque eles estimulam essas coisas na gente. Coisas que nós já temos, mas eles estimulam. Então, a partir do momento que a gente renova o nosso coração, a gente começa a atrair espíritos melhores, que muitas vezes estão do nosso lado. Eles não nos abandonaram, mas nós não conseguimos nos ligar a eles. Nós não os percebemos ainda. Né? Então, a gente renovando os nossos sentimentos, sendo mais gratos, procurando purificar nosso coração de todo ressentimento. Ressentimento destrói as nossas vidas, né? De toda a maldade, né, que a gente às vezes coloca no nosso olhar, coloca nos nossos desejos.
Isso vai fazer o bem principalmente para nós mesmos. Que o Senhor, então, nos abençoe, nos dê forças e luz, para que sigamos purificando-nos. E, quem sabe, né, quando nós conseguiremos sentir a presença de Deus em todos os momentos de nossas vidas. Muita paz a todos.